Mais uma vez, boa noite, meus irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, 17 de maio de 2023. Até aqui o Senhor tem nos dado graça para podermos estar na sua casa, para aprender um pouco mais acerca de como Ele nos capacitou, nos habilitou para tratarmos do tema política e religião. Sempre vendo que esses dois temas não são igualitários, eles sobreposto. A religião sempre está acima, não apenas da política, mas de todo e qualquer tema que venha a ser tratado. A religião entenda-se como o cristianismo, como a nossa declaração de fé da supremacia de Cristo como Salvador. A vida sempre ela é religiosa, tudo que fazemos é religioso, inclusive a política. Por isso hoje nós vamos aprender um pouco mais acerca de como a política deve ser vista de acordo com as Escrituras. Bom, no último estudo vimos sobre os pais peregrinos, colonizadores ingleses que traziam em sua bagagem uma grande herança do calvinismo inglês, o puritanismo. Nós vimos isso na última quarta-feira, né? Hoje nos deteremos em analisar um pouco sobre outra faceta da reforma protestante e como ela lidou com o cenário político de sua época. Iremos tratar sumariamente da atuação de John Knox na Escócia, lugar que gestará o presbiterianismo. Então hoje nós iremos tratar de uma forma bastante breve, resumida, mas não por isso superficial. Creio que nós poderemos recortar algumas abordagens e refletirmos acerca de como biblicamente entender a sua atuação política. Só um alerta, né? John Knox, a pronúncia, esse K, ele acaba não sendo pronunciado no seu nome composto, então fica John Knox. John Knox ele foi um personagem extremamente relevante para o povo escocês. A Escócia, no início do século XVI, também era uma nação que estava sob o poder do papado, assim como todas as outras nações europeias, mas sua adesão na reforma ocorreu tendo como marco o ano de 1560, o acolhimento da liturgia da Escócia pelo parlamento escocês. Então, nós iremos hoje ver a origem da origem do termo presbiteriano. Lembrando que o presbiterianismo ele acaba sendo visto como o desenvolvimento do pensamento de João Calvino escocês. Mas o calvinismo ele acaba tendo outros desdobramentos, né? Por exemplo, na França eles vão ser chamados huguenotes, aqueles que simpatizam com as ideias de Calvino. Na Holanda, os reformados. Então quem convivia nos Países Baixos, atual Holanda, geralmente recebe o nome de reformado. E na Escócia, presbiterianos. Na Inglaterra, o puritano. Então temos esses termos. É claro que esses termos eles precisam ser entendidos de uma forma histórica, a sua construção. Isso não significa que o puritanismo ele adota o calvinismo ou as ideias de João Calvino, bem expressas na instituição da religião cristã, a sua maior obra, com certeza. O puritanismo não abraça todos os postulados de Calvino, irá fazer seus avanços, mas digamos que parte do mesmo platô, do mesmo solo. Da mesma forma, o presbiterianismo com John Knox na Escócia não irá ser uma cópia do pensamento de Calvino, mesmo porque a Escócia tem outros ares, uma outra sociedade. Então não convém um remédio estrangeiro para uma doença caseira, né? Precisa-se adotar o remédio, adaptá-lo para que o povo possa receber o devido tratamento. Então eles tinham muito bem essa clareza. Então existe muita coisa de Calvino no presbiterianismo, mas engane-se quem acha que é simplesmente uma cópia. Não é. John Knox irá acrescentar. A justiça seja feita. John Knox, embora seja uma figura bastante emblemática nesse período, ele não está sozinho, né? Existem outras pessoas que vão ajudá-lo no desenvolvimento. Quem depois quiser ler com um pouco mais devagar a história religiosa da Escócia, verá que este documento, a liturgia da Escócia, adotada pelo parlamento escocês, teve sim
grande parcela da contribuição de Knox, mas houve mais 5 Johns aí envolvidos. Então John Knox não implementou sozinho, outras pessoas também estavam ali ao seu lado gravitando. Mas ele acaba entrando para a história como um dos patriarcas do presbiterianismo. Então, se alguém disser que John Knox é o pai do presbiterianismo, eu acho um termo um tanto quanto exagerado. Existem outras contribuições, e o presbiterianismo ele não nasce de uma forma pontual. Como todo movimento histórico, sociocultural, ele vai se desenvolvendo em determinado momento. É difícil fronteirizar, mas com certeza John Knox é um nome que contribuiu muito, tá? Dito isso, vamos dar uma olhadinha como ele lidou, com o seu tempo, com a política, e nós vamos ver que existem algumas coisas que tornam a sua passagem muito peculiar, muito singular. Eu me refiro a John Knox na Escócia. Bom, primeiro vamos tomar uma visão geral da obra de John Knox, de uma forma geral. Então ele tem um início muito conturbado. Pode-se dizer que a Escócia dos idos de 1560 era uma nação madura, uma vez que era governada por uma monarquia, e essa dividia poderes com seu parlamento. O retorno de John Knox marca então uma mudança radical de toda a nação, principalmente, mas não somente na esfera religiosa. John Knox estava no exílio desde que fugira do reinado de Maria da Inglaterra, que tentou reconduzir todo o seu povo novamente ao catolicismo, a famosa Maria Sanguinária, por alguns chamados. Knox, por causa disso, entre outras coisas, conseguiu ficar um bom tempo na cidade de Genebra, onde pôde assimilar muitos conceitos aplicados por Calvino na cidade suíça. Morta a rainha, me refiro a Maria, não a da Inglaterra, mas a Maria da Escócia, retorna à sua pátria, a Escócia. Algumas frases para resumir um período bastante longo. Nós temos uma literatura do Valdir Carvalho Cruz, reverendo Valdir Carvalho, pastor da IPB, já levado pelo Senhor, deixou uma obra biográfica sobre John Knox, publicado pela Cultura Cristã, onde vai relatar acerca desse período de John Knox, uma obra biográfica da pena dele. Mas John Knox é uma figura extremamente visitada. Inclusive a cinematografia tem dado a John Knox parcelas de participação quando se fala acerca da Escócia nesse período. Como podemos perceber aqui nesse pequeno relato, há muita similaridade entre a Escócia e a Inglaterra, mas precisa se entender que a Escócia é um pouco diferente, embora ambas fazem parte ou estejam dentro da mesma ilha, A Escócia está mais ao norte, por assim dizer, e a Inglaterra, País de Gales, mais ao sul. Olhando o mapa você vai poder ver isso. A Escócia, ela tem um reinado, tem reis, tem uma monarquia sólida, mas a Escócia sempre viveu momentos muito conturbados. De forma geral, e eu não espero não ser injusto, a Escócia nunca teve uma proeminência comparado com a Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra, ela sempre foi uma nação muito mais rica, fazendo com que a Escócia acabasse um pouco orbitando a Inglaterra. Embora a Escócia tenha um parlamento, mas a ideia de parlamento, a ideia do parlamento cuidando e dividindo poderes com o rei, isso surge na Inglaterra com a Carta Magna. Então a Escócia tem, claro, a sua história, que deve ser respeitada, mas diante da Inglaterra ela acaba sendo um pouco colocada sob sombras. Inclusive nesse período conturbado desse século XVI, a Escócia ela recebe muita ajuda da França. A França investia pesado numa relação internacional com a Escócia, por isso justifica a presença do catolicismo no território escocês. Também a França, devemos lembrar que tem um grande fundamento católico nesse período ainda. Lembremos também que a França por 70 anos sediou a sede do catolicismo na Europa. Então há ainda muitas raízes católicas na França, os países mais latinos. França pode ser considerado também, uma vez que a língua francesa bebe também do latim, como a espanhola e a
portuguesa, elas têm muita influência do catolicismo. Mas aí há o retorno de John Knox, um retorno auspicioso, um grande retorno, né? Em seu retorno, John Knox, juntamente com seus colaboradores, consegue fazer com que o parlamento aplique ideias calvinistas por meio da adoção de uma liturgia para a Igreja da Escócia. Não apenas isso, mas também consegue desenvolver seu ministério com uma forte liderança local. Então, a ideia de liturgia não é o pensamento que nós temos hoje. Por exemplo, quando nós falamos de liturgia, geralmente nós associamos isso ao culto. Tem a liturgia, a ordem de culto. Mas nessa época a liturgia eram os ditames da igreja, os ditames normativos para a igreja, quanto igreja. Então era um documento mais oficial que dizia o que a igreja pensava. Não tinha esse termo, não era usado como hoje. Hoje nós vamos ter qual que é a liturgia do domingo. Isso geralmente está associado à ordem de culto, mas aqui nesse período não. Era a maneira que a igreja se entendia. Então o documento é interessantíssimo, você consegue facilmente PDF pela internet, vale a pena dar uma olhada. E eles construíram isso e trabalharam na Escócia. Agora, ele se desenvolveu Knox atuou com uma liderança local. Isso é quase um eufemismo para Knox. O que é um eufemismo? Eufemismo quer dizer algo pequeno, porque John Knox ele foi uma grande influência nesse período. Alguns vão pintá-lo de uma maneira bastante não generosa, né? Vão colocar ele de uma forma como agitador, mas ele teve grande participação nesse período. Então ele tinha uma visão integralista, né? Por assim dizer, uma visão de condução temporal da sociedade compartilhada. A Igreja da Escócia entendia que a Igreja deveria também tomar parte das decisões do Estado. Dentre elas estavam as punições de cunho penal. Isso é interessante. Aqui há um artigo escrito por J.D. Douglas, em 1990, e ele traz aqui um recorte, né, de como a Igreja escocesa lidava com a lei, com o sistema penal. Diz ele assim: os crimes capitais seriam punidos por autoridades civis como por autoridades espirituais. Pecados tais como embriaguez, intemperança de qualquer tipo, licenciosidade, calúnia e opressão dos pobres seriam passíveis de punição pelas cortes da igreja. Então isso aqui é uma clara diferença de como alguns outros ramos irão tomar, né, de postura da igreja, né? Creio que os irmãos lembram, né, que os anabatistas, por exemplo, demonizavam o Estado, acreditavam que os cristãos não têm nada a ver com o Estado é uma coisa diferente da igreja e deve-se ter distância. Aí nós vamos encontrar uma visão um pouco diferente em Lutero, onde a igreja colabora com o Estado, mas não assume um protagonismo desta monta, como na Escócia está dizendo. Nós vemos Lutero apoiando, por exemplo, a supressão da rebelião na Saxônia, promovida por Filipe, a rebelião de algumas pessoas pobres do povo, foi duramente repelida pelas autoridades da Saxônia com o apoio de Lutero. Mas isso não significa que ele entendia que a igreja deveria tomar parte também na aplicação de penas temporais. Nós vemos também a postura diferente de Genebra. Calvino também não apresenta esse tipo de leitura, embora a igreja, ele tenha uma grande participação e foi um grande colaborador da estrutura de Genebra. A verdade e os biógrafos de Calvino apontam que Calvino sempre foi visto como um estrangeiro em Genebra, e mesmo assim os seus poderes eram muito limitados, né? Então a Escócia aqui está num momento bastante diferente, né, por assim dizer, porque eles estão entendendo que a igreja tem sim a necessidade de partilhar desta responsabilidade de aplicação de pena. Então a pessoa foi presa por agressão, e a igreja fala: pois bem, agora nós vamos também disciplinar essa pessoa, vamos participar disso. É uma visão integralista. Mas havia algumas tensões limitadoras na obra de John Knox, né? Na história, na biografia dele e como ele lidava com a política. John Knox torna-se uma grande influência na sua nação, mas não a única. Passa a sofrer resistência da monarca da época, a rainha Mary Stuart.
e também oposição de parte da nobreza. Essa rainha Mary Stuart, ela será a mãe de Tiago, né? A Bíblia King James, né? Ela tem uma história muito interessante, e ela vai resistir largamente com a figura de John Knox. Ela vai antagonizar. Existem algumas cinematografias e séries que se recortam esses episódios. Mais uma vez vou utilizar aqui de empréstimo o artigo de Douglas, que trata sobre isso. Diz ele: os ministros afirmavam que a religião era inseparável do governo e que se reinasse a verdadeira religião, a verdadeira política se seguiria. A maioria da alta nobreza, entretanto, tendo controlado gananciosamente as possessões da igreja, não estava disposta a deixar que ela beneficiasse os ministros, as escolas e os pobres. Então aqui nós vemos uma disputa de poderes na Escócia. Então John Knox ele tinha que lidar com uma monarca, a Mary, que não era simpática a ele, e tinha que lidar com a nobreza, que também não era simpática a ele. Então ele não era uma voz em conteste. John Knox não era uma voz adotada com prestígio absoluto, não era uma voz tida como a voz de Calvino, e nem tampouco como de Henrique VIII. Mas a gente já vai falar sobre isso. Vamos ver agora as contribuições da igreja na esfera política, com todos esses limitadores que foram expostos até agora. Bom, a Escócia não era uma cidade com tons republicanos, como a Genebra de João Calvino, também não era um condado como a Saxônia de Lutero, e muito menos um estado com uma monarquia robusta como a Inglaterra de Henrique VIII. A Escócia era uma monarquia parlamentar, mas em comparação com a Inglaterra possuía um aparato mais modesto. Mas a igreja cristã de sua época contribuiu de maneira significativa para a implementação na área da política, segundo Alistair McGrath, sua obra A Revolução Protestante. McGrath diz o seguinte: não obstante, Knox foi adiante, transferiu para a esfera política ideias que Calvino limitou à esfera do governo da igreja. Pegando a ideia de governo representativo, características das igrejas reformadas de Calvino, ou seja, comunidades conduzidas por anciãos ou presbíteros eleitos, Knox aplicou esse princípio democrático na esfera política, local, regional e nacional. Então, como partícipe da influência nas decisões do governo, Knox contribuiu para uma melhor gestão da coisa pública, por meio de uma prática que conhecia e funcionava bem para a igreja, e como resultado não apenas aparelhou o Estado para servir melhor a sociedade, como também legou à posteridade uma contribuição para a democracia. De fato, Knox aqui irá contribuir, e alguns historiadores, pelo menos McGrath, vê desta maneira, que essa implementação da igreja ter um governo por conselhos ajudou o desenvolvimento da democracia. E segundo até McGrath, isso foi uma dos motivadores da Revolução Puritana, onde eles desejavam ter um Estado mais enxuto e comunidades mais atuantes. Então, diante de todos esses episódios conturbados que Knox teve que lidar, mesmo assim ele conseguiu um espaço para apresentar os seus dons como um homem inteligente que era, que recebeu dons e talentos de Deus e aplicou no aparelho do Estado algo da igreja. Então, a parte de contribuição com ele, retomando aqui, este tema da relação de Knox com a política, nós podemos depreender que é uma forma mais contributiva. Contributiva no que tange a contribuir de forma administrativa. E veja, ele tem uma participação diferente de Calvino. Enquanto João Calvino era chamado para ser como um tipo de secretário de Estado, organizar a lei de Genebra, contribuir para a lei civil, orgânica, Knox tinha uma participação mais corporal, mais orgânica. Ele brigava, ele era acusado de promover rebeliões,
ele inflamava o púlpito da igreja, ele era uma pessoa muito mais vivaz que Calvino, e por isso as pessoas não gostavam muito dele, porque ele conseguia arrebatar as pessoas e manobrá-las, né, por assim dizer, ao seu favor quanto à igreja da Escócia. Por isso ele era odiado e temido pelos nobres, porque eles não tinham a mesma influência de Knox. Então a atitude dos nobres era suprimir Knox, a fim de que Knox não tivesse muita proeminência nas suas reivindicações, porque a participação política de Knox é diferente de Calvino nisso, ela é mais vivaz. Knox não ia influenciar, Knox tinha pautas para a sua igreja da Escócia, e ele falava como um cidadão escocês para uma igreja escocesa. Calvino nunca fez isso. Calvino nunca foi considerado um genebrino, ele era sempre um estrangeiro, ele não tinha essa altivez, e nem podia ter, que Knox tinha. Ele tinha que ter uma participação mais modesta, por exemplo, do que Knox. Mas Knox pôde prover o Estado escocês desta ideia que foi acolhida e rendeu raízes e rendeu frutos. Vamos para a nossa terceira sessão. A Bíblia apresenta como certos grupos ofereceram resistências às implementações de medidas públicas iniciadas por servo de Deus para o benefício da maioria. Então, veja que o que acontece com Knox não é algo inédito. Perdão. Neemias, atuando como um governador, adotou muitas ações bíblicas e auxiliou na administração da cidade de Jerusalém em um período de restabelecimento social. Alguns nobres da época estavam tirando vantagens das dificuldades dos mais fracos para aumentar a sua riqueza. Neemias, ao exigir à nobreza uma anistia das dívidas dos mais pobres, foi um grande exemplo da força de caráter de um servo cristão, influenciando a política local. É claro que eu estou usando o termo cristão de uma forma bastante larga, né? Porque o cristianismo, como nós conhecemos, não estava desenvolvido na época de Neemias, óbvio, não é anacronismo, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. A participação de Neemias representa a participação de um servo de Deus. E aqui perceba que o que Knox enfrentou não há nada de inédito, Neemias também enfrentou. Existia uma nobreza que estava tirando vantagem dos pobres, e Neemias resistiu a isso. Então, isso vai sempre acontecer na nossa sociedade. Sempre quem tem mais vai querer ter mais. Quem tem menos vai querer ter mais e vai tentar ser obstacularizado por pessoas que têm mais. Mas isso é uma questão sistêmica do Estado, política? Não sei. O que a Bíblia apresenta é que é um problema religioso, até porque Neemias vai cobrar religiosamente esses nobres para que eles tenham uma autocrítica e respeitem o trabalho que fora feito de trazer os refugiados judeus de outras partes da Babilônia para Jerusalém. É um texto interessantíssimo, leia, vai gostar, Neemias 5, 1 a 12. Bom, Deus sempre se preocupou em garantir justiça social para seu povo, por isso estabeleceu que um escravo nativo poderia servir apenas por 6 anos, no 7º sairia livre com dinheiro suficiente para começar uma nova vida. Isso está em Deuteronômio 15, 12 a 15. Assim também como deu ordem expressa para que nenhum israelita em dificuldade financeira ficasse sem propriedade, mesmo passando determinado tempo de privações. Suas terras não poderiam ser vendidas, mas na verdade eram arrendadas até o ano do jubileu, um período de 49 anos, onde a terra poderia ser alugada por outro. No 50º ano deveria ser devolvida ao seu proprietário de origem. Isso está em Levítico, capítulo 25, verso 50. Então, a rigor falando, a terra não era de ninguém, a terra era de Deus, e Deus tinha dado para as famílias, porque a terra pertence a um só, pertence a Deus, e todos nós aqui estamos alugando espaço nela, nada aqui é nosso. Nós iremos, Timóteo diz isso no capítulo 6, nós vamos partir deste mundo sem nada nas mãos, não vamos levar nada para o céu a não ser as nossas obras, os nossos pensamentos e as nossas palavras pelas quais nós seremos julgados. Fora isso, ninguém vai levar um tostão para onde vai para a eternidade. Isso às vezes nos escapa, porque vivemos muito tempo de hoje. Esses textos aqui que foram citados em Deuteronômio e Levítico, às vezes são cooptados por alguns sistemas sociais e políticos, dizendo, a igreja, veja, a igreja era
comunista, era socialista, ou a igreja era liberal, economicamente liberal, usava sistemas de propriedade. Não caia nesse tipo de retórica, isso é anacrônico. O que é anacronismo? É quando eu pego uma coisa, um aparelho muito sofisticado da nossa modernidade e jogo no passado. É claro que esses pensamentos não têm aplicação no passado. Não podemos reinventar o passado e nem revisioná-lo, fazermos um olhar revisionista de acordo com os nossos termos robustos e mais modernos hoje no passado. Nós vamos encontrar algum traço ou outro de respeito à sociedade, mas isso acontecia porque tinha que ser feito. Deus nunca quis que as diferenças e estratificações de classes sociais fossem algo sufocante. A ideia é que a justiça imperasse. Se por um momento ou outro a sociedade teve uma elite ou uma estratificação social que infelizmente tirou vantagem do povo de Deus, isso sempre foi taxado como pecado. Neemias é o grande exemplo disso. Algumas considerações. O presbiterianismo é conhecido como um desdobramento do pensamento de João Calvino adotado por John Knox e aplicado em uma outra nação que não Genebra. A Escócia possui uma história própria, assim como traços sociais e culturais singulares. A aplicação de princípios bíblicos, com matizes calvinistas, dá uma demonstração do vigor de nosso sistema interpretativo. Estou falando do nosso sistema presbiteriano. Ele tem, por onde passa, contribuído de maneira permanente para o desenvolvimento de civilizações. Nós ficamos muito contentes ao ver que o calvinismo ajudou a Escócia, a ver que o calvinismo mudou a Inglaterra, que o calvinismo se espraiou nos Estados Unidos com os pais peregrinos, que o calvinismo avançou no Brasil, e onde foi avançando foi sendo um promotor de desenvolvimento cultural. Precisamos lembrar que Genebra teve uma das primeiras universidades da Europa, a Academia de Genebra é famosíssima. Precisamos lembrar que a Escócia, pós John Knox, irá ser uma das primeiras nações onde o analfabetismo será banido. Eles vão investir pesadamente na educação, porque onde o presbiterianismo vai tentando trazer mudanças sociais. Veja o presbiterianismo no Brasil, quando pôde, trouxe aqui a escola americana, que é o nosso atual Mackenzie, assim também como implementou o cemitério dos protestantes, porque os protestantes não podiam ser enterrados em cemitérios católicos, porque a igreja, ela onde está na sociedade, tem que agregar a sociedade. É uma visão muito maior do que a mesquinhez que por vezes vigora, tentando transformar a igreja num partido, uma visão extremamente míope em relação à história da igreja. A igreja é muito maior do que isso. A igreja tem a ensinar e não se rotular ou se minimizar em questões pequenas partidárias. Que Deus nos ajude e continue permitindo que a igreja presbiteriana seja uma promotora do bem-estar social, um luminar. Que Deus nos ajude. Amém.